Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, que diz assim, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13, versículo 12 e o 13. Versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13, que diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14, que diz: mas cada um é tentado quando atraindo e enganando pela sua própria concupiscência. 15, depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, misericórdia, e o pecado sendo consumido gera a morte. O pecado sendo consumido gera a morte. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando o homem suporta a tentação, quando no grande dia do Senhor, ele será provado. Ele será provado, porque ele suportou a dor da traição, do qual mesmo Jesus foi tentado. Segundo a palavra de Deus nos diz, quando Jesus foi batizado na água pelo João Batista, ele foi para o deserto. Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, foi para o deserto. E quando chegou no deserto, ele foi tentado pelo Satanás. Paz do seu varão. A palavra de Deus nos fala, quando ele foi tentado pelo Satanás, ele venceu com a sua palavra. Tudo que o Satanás fazia, com a sua palavra, ele conquistava. E o Satanás era derrotado, e continua sendo derrotado. E a palavra de Deus nos fala: bem-aventurado o homem for suportar a tentação. Aí quando ele ser provado, ele será provado pelo nosso Senhor Jesus. Quantas das vezes as pessoas têm passado por dificuldade, por luta, por problema, olhe para um lado, olhe para o outro lado, não vê uma solução em vossas vidas, porque ele não suportou a tentação. Quando nós passamos a ser provados, suportando a tentação, Jesus nos prova. Jesus nos dá uma prova
aonde que muitos não suportam, mas o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá aprovação até onde que nós aguenta. Quando Ele vê que o seu servo não aguenta mais aquela aprovação, aí Ele toma a pessoa pela sua mão e Ele cuida. Nosso Senhor Jesus cuida, faz que nós podemos suportar, e o Espírito Santo de Deus faça para que nós podemos suportar a tentação, a perseguição em vossas vidas. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração. É igual assim, né, senhor? Ela pensou que era a moto dela, olha só. É fácil, muitas pessoas se enganam. Ainda bem que ela conheceu. A palavra de Deus nos diz, quando nós olhamos pelo nosso Senhor Jesus, Ele faz que nós podemos ter o privilégio de alcançar a nossa liberdade, alcançar aquilo que nós lutamos, perseveramos, persistimos. Jesus faz que nós podemos alcançar, porque nós suportamos a tentação, a provação. Aí Jesus nos prova. Você está passando por luta, está passando por dificuldade, está passando por problema na sua vida, que você olha de uma banda para o outro, não vê uma solução em vossas vidas. Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus é a solução das nossas dificuldades, das nossas lutas em nossas vidas. É só você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa pelejar por você, para que Ele possa agir em vossas vidas. É só você acreditar. Seja aprovado, e Jesus vai fazer que você possa alcançar a sua salvação. Jesus vai fazer que você possa ter o privilégio de dizer: hoje eu venci o meu pecado, porque Jesus luta por mim. A palavra de Deus nos fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, quando nós passamos por dificuldade, Jesus luta por nós. Jesus faz que nós podemos vencer. A palavra de Deus nos diz no versículo 15: depois de haver a concupiscência recebida da sua luz, o pecado. A concupiscência gera, ressuscita o pecado, e o pecado vem a morte. E a palavra de Deus nos fala: o homem pecou, está destituído da glória de Deus. Se o homem pecou, toda a humanidade está sujeita à maldição, à morte eterna. Mas a palavra de Deus nos fala: quando nós confessamos os nossos pecados, nós fugimos do pecado. Quando nós confessamos nossos pecados, porque a concupiscência gera, ressuscita, nasce o pecado, a concupiscência. Se nasce o pecado, aí gera a morte. Mas a palavra de Deus nos fala que Jesus veio para nos tirar da morte, da segunda morte. Aonde que a segunda morte
vem a condenação. E a condenação é eterna. A condenação gera o juízo eterno em nossas vidas, sofrimento eterno em nossas vidas. Eu trago essa palavra ao seu coração para você valorizar o que você tem, o valor que você tem em vossas vidas. Oh, abençoado, Pai do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos fala, quando vem a concupiscência, aí nasce o pecado. Se o pecado vem o pecado, está condenado nossas vidas. Mas Jesus nos deu a liberdade, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando dos mortos e nos gerando a nossa salvação. A palavra de Deus nos diz que hoje em dia muitos fogem da realidade, muitos não dão crédito na palavra de Deus. Mas quando o homem, a Bíblia nos fala, quando uma alma se converte, tem o mais valor de um mundo todo perdido. Faça isso na sua vida. Quando você se converte a Cristo, quando um pecador se arrepende, a palavra de Deus nos fala, o céu faz festa pelo um pecador que se arrepende, que tem mais valor do que o mundo todo perdido. Quando falo o céu faz festa, já está falando dos anjos de Deus. Os anjos de Deus se faz festa quando um pecador se arrepende dos seus delitos, dos seus pecados. Eu faço apelo e continuo fazendo o apelo com a sua vida. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar a sua vida, não. Quem é o meu inimigo? É os pessoal, meus ao que está ao meu lado? Não. O seu inimigo é o Satanás. Satanás é o nosso inimigo. Nós não somos contra a carne, não somos contra o sangue. Quando falo não somos contra o sangue, a carne, já está falando da humanidade, das pessoas. Ele não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o Satanás. Ele quer arrastar todos vocês, todos nós, no lago de fogo. Porque a palavra de Deus nos fala, o lago de fogo está reservado para Satanás e os anjos da treva. Não é para a humanidade, mas a humanidade não tem observado isso. Mas eu trago essa palavra ao seu coração, para você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha querer triunfar a sua vida, não. Mas adquire a sua salvação, a vida eterna, o descanso eterno em vossas vidas. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Valorize o que você tem, para você alcançar a sua salvação. E você será aprovado e receberá a vida eterna pelo nosso Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, não é por muito que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor, nosso Consolador, vem falar fortemente ao coração dos ouvintes, para que eles possam se reconhecer que está no pecado. Se está no pecado, vai vir gerar a morte. Ó meu Senhor, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.